Agora vamos ver na aula 5 a base para dimensionamento. Então vamos ver aqui a base para começar a pensar no dimensionamento de concreto. Então os tópicos que serão vistos nessa aula é estado limite último e de serviço, ações e coeficiente de minoração e de majoração. Estado limite último e de serviço. O que quer dizer isso, gente? Quando nós estudamos em resistência dos materiais, nós vimos que usávamos basicamente tensões admissíveis. É isso, lembra? A gente tinha as tensões admissíveis. Nós tínhamos as tensões admissíveis, que era a tensão última dividida pelo coeficiente de segurança. Mas, atualmente, não se usa mais nos dimensionamentos estruturais tensões admissíveis. A gente deu em estes materiais para entendimento, para a resistência era o suficiente. Mas todas as normas, nós já vimos a norma, a estrutura de madeira, que já era estado limite último e de serviço. A norma já era conduzida nessa lógica. A de concreto também usa essa aí, a de aço também, e todas as normas que se faz projetos hoje usa tensões, o estado limite último de serviço e não mais tensões admissíveis. Então, o que quer dizer estado limite último? É aquele relacionado ao colapso ou qualquer outra forma de ruína estrutural que determine a paralisação do uso da estrutura. Então, esse é dado na norma 6118. Veja, o limite último é aquele que a estrutura chegou à sua capacidade máxima. A partir dali é ruína. A estrutura paralisa, não tem mais condições de segurança para funcionar. É isso que está dizendo aqui, ó, é aquele que relaciona o colapso ou qualquer outra forma de ruína estrutural. Ele determina a paralisação do uso. Então, isso é o estado limite último. E o estado limite de utilização é aquele relacionado à durabilidade das estruturas, aparência, conforto do usuário e boa utilização funcional da estrutura. Seja em relação ao usuário, seja em relação às máquinas e equipamentos. Também dado na norma 6118/2003. Então veja, o que se tem no estado limite último de serviço é o seguinte: o limite último é esse que foi definido, estado limite de utilização, que é o serviço. Então, para se passar das tensões admissíveis para o estado limite último, é que nesse caso aqui, estado limite último, ele faz uma análise probabilística entre o estado limite último e o estado limite de utilização. É uma análise probabilística, ele usa as probabilidades, daí tem os coeficientes que vamos ver mais na frente. Mas, nesse momento, tome conhecimento que todas as normas utilizam para dimensionamento dos elementos estruturais estado limite último e de serviço. Definição do estado limite está aí, e a definição do estado limite de utilização, que é de serviço, né? Então, também precisamos definir o que é ações. O que é ações? Então, diz, são forças aplicadas externamente à edificação. Forças aplicadas externamente às edificações. Por exemplo, você tem um galpão para armazenamento de ração, certo?
E daí você faz o seu dimensionamento e se não prevê que uma determinada ação, tipo, tem um empilhamento de sacos de ração e esse empilhamento vai encostar na coluna. Então, esse empilhamento pode transmitir uma força horizontal naquela parede. Então, você vai ter que prever isso. Ou seja, também se naquela região que você está fazendo for região de ventos muito fortes, você vai ter que prever a pressão do vento, claro, sempre as mais críticas, né? Óbvio. A ação do vento, e você vai ter que dimensionar a ação do vento para aquela estrutura, para aquele galpão. Então ele diz conjunto de cargas, carregamento. Então são forças aplicadas ou então um conjunto de cargas, o que nós chamamos classicamente de carregamento. Pode ser um carregamento concentrado, também um carregamento distribuído. A gente pode passar de um carregamento distribuído para um carregamento concentrado, como é a ação do vento, tem uma pressão, depois converte numa carga concentrada. Classificação das ações, elas podem ser permanentes, acidentais e móveis. Veja, permanente já dá a ideia que é permanente, não muda. Acidentais vêm acidentalmente, esporadicamente, vamos pensar assim. Móveis são aquelas que são dinâmicas, né? São dinâmicas. Então, a classificação de cargas permanentes são posições de atuação fixa sobre a estrutura e perduram durante toda a vida útil da estrutura. Um exemplo, peso próprio. Peso próprio da estrutura. Se você está fazendo os pilares que vai suportar a cobertura de um galpão, você vai ter o que é cobertura? A treliça, caibo, teça, caibo, ripa e telha. Aí é o permanente. Não muda. Toda a vida útil da obra, da instalação, vai ter aquele ali. Claro que você vai dimensionar, você olha, a telha tem uma absorção de água X%, então quando na época da chuva ela vai absorver, vai ficar mais pesada. Você vai dimensionar essa carga permanente para a situação mais crítica, é quando a telha absorve água. É isso? Já as cargas acidentais, diz posições fixas, mas com atuação intermitente, ou seja, não atuam o tempo todo. Pode ser ação do vento na cobertura, não há culpa o tempo todo, ele é em determinada hora do dia ou determinada época do ano ele é mais intenso, então provoca uma força maior, então é acidental. Ela dá aqui o exemplo, carga de ocupação de um edifício, o vento. Outra coisa, na cobertura a cobertura de um galpão, a gente deve prever uma carga acidental que seria um operário fazendo manutenção em determinado tempo da vida útil da edificação. Então, se vai ter um operário fazendo manutenção na cobertura, é uma carga acidental. É esporádica. É intermitente. Não é isso? O vento, intermitente. Terremoto, intermitente. Bom, a gente não tem terremoto, né? Ainda. Porém, você tem terremoto é mais sério. Estou falando assim, terremoto tem toda uma conceituação de projeto para não combater o terremoto, mas de conviver com a estrutura com o terremoto. Tem as classes. Então, tem várias cargas acidentais. Estou só dando definições. E as cargas móveis? Bom, um exemplo de carga acidental.
No galpão de frango você tem a cobertura, você fez tudo certinho, cobertura, taxa, treliça, aí você vai pendurar os comedouros e os bebedouros aonde? Na treliça. Na treliça. Aí você vai ser, eu faço como carga permanente ou como carga acidental. Aí você vai ter que decidir. Se você admitir que a maior parte do tempo a instalação vai ficar com animais dentro, você pode considerar como uma carga permanente. Uma carga que seria a carga concentrada, equivalente ao peso de um determinado trecho do comedouro e de um bebedouro. É uma carga concentrada. Ou se você não, vai ser eventual, tá certo? No caso, você vai ter numa instalação de ordenha, o fazendeiro é muito astuto e vai fazer uma ponte rolante, ou seja, vai botar um elemento estrutural com umas roldanas onde ele pega aquele tambor de leite e sai jogando até determinado ponto lá. Então isso é uma carga acidental ou uma carga móvel. Ou se você tem um matadouro ou um matadouro frigorífico, onde você vai abater animais, você vai botar um animal pendurado e vai, com rodando, você vai levar de seção por seção. Isso aí já é uma carga móveis. Ou seja, não tem posição e sua atuação é intermitente. É intermitente porque ela só está naquele período que está sendo o abate do animal. Passou, não é mais. Mas você tem que prever para aquela situação, né? Para aquela situação. Então, os estados de limite último, ele faz essas ponderação nos coeficientes. Ele aumenta numa determinado momento e diminui na outra. De acordo com a probabilidade geral chega num conceito mais aceitável do que do ponto de vista de tensões admissíveis, porque a tensão admissível depende muito do engenheiro pelo coeficiente de segurança. Então aqui estão as cargas permanentes acidentais imóveis. No caso, cargas acidentais, você está fazendo um estábulo, de repente você tem que prever que um boi, uma vaca vai bater numa coluna. Ao bater ele provoca uma força não vertical, uma força horizontal. Você tem que prever isso. Tem que prever. Você sabe que uma força horizontal vezes uma distância tem um momento. Você vai ter que prever a fundação, uma ação do momento lá embaixo, na sapata. Isso você tem que prever. Então, essas são as situações que tem aí. Carga móveis, bom, já falei, né? Diferença na análise da estrutura, olha, cargas permanentes e cargas acidentais móveis. Permanente, transferência de carga através da estrutura tem distribuição constante. Se é permanente, distribuição constante. Se é cargas acidentais e móveis, tem transferência variável. Varia em função do tempo. Reações de apoio com valores fixos. As reações de apoio para permanente é fixo. Já para acidentais, eles são variáveis. Variável pode ser no tempo e na localização. Se tiver uma viga que esteja suportando uma carga móvel, quando a carga estiver mais próximo do apoio, esse apoio vai pegar mais carga do que o outro apoio lá, né? Aquilo que nós já fizemos os cálculos das reações de apoio. E da natureza determinística. Na natureza determinística. E na carga acidentais você tem natureza idealizada. Estudo estatístico, veículo e tipo. Então, depende. Aí móveis depende muito da probabilidade determinística de que vai ocorrer isso. Então são esses casos que se tem aí. Agora aqui tem os valores mínimos de cargas verticais. Aí é dado pela BR 6120. Aí você tem aqui, como é uma norma brasileira, ela dá para várias situações distintas.
certo? Tem aqui a carga por metro quadrado, a carga distribuída por metro quadrado e o tipo de carga. Bom, em arquibancada de ginásio, de estádio de futebol, de parque de vaquejada, se você for fazer um parque de vaquejada, você vai ter que pegar arquibancada. Tá aqui, parque de vaquejada, que hoje é uma obra rural que as pessoas minorizam. Você não dá atenção devida, mas quando há um acidente, gente, há perda de vida, né? Então a gente tem que ter muito zelo com a vida. Nossa é a vida dos outros. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Se for a vida de um pai, de uma mãe, nossos pais não têm. Se for de um filho, imensurável. Qualquer pessoa, a gente tem que se colocar como um pai ou como filho, como esposo, como esposa. Então, as arquibancadas dos parques de vaquejada tem que ser melhor revisto. Balcões, também tem aqui. Bancos, olha, bibliotecas. Veja que as cargas variam em função da função, certo? Ó, sala de leitura, você só vai ler, só vai pessoas ler, então a carga é uma. Para depósito de livros, já é outra. Aí tem aqui as salas com estante de livro a ser determinada em cada caso. Então, se você tem estante, a carga por metro quadrado é bem maior, então ela chega aqui até a 6 kN por metro quadrado. Casas de máquina, é o nosso caso. Casas de máquina, você vai fazer, tem um sistema de irrigação, onde tem uma casa de bomba que vai bombear a água, você tem que fazer na casa de máquina, porque tem aí questão de incluir aí peso das máquinas, ser determinado em cada caso, porém o valor mínimo porque tem as cargas das máquinas, as vibrações, clube, corredores, acesso público, tem cozinhas essenciais, tem várias. Essa norma aqui ela dá várias situações, certo? Possivelmente a gente não vai ter aí das nossas classes de animais, né? Então a gente tem que, caso você vai fazer você vai ser responsável por um laticínio. Um laticínio na zona rural, nós podemos ser responsável técnico também pela construção. Então você vai usar o laticínio, dependendo do setor do laticínio, você pode usar casa de máquina, né? Se for na caldeira, você usa casa de máquina, se for, você vai usando as cargas em função de cada local da obra, da instalação, certo? E essa norma aqui ela dá indicativo para fazer, então isso está normatizado, não tem o que estar. Tem aqui, ó, edifícios residenciais, casas, escolas, escritórios, forros, galeria de arte, galeria de lojas, garagens de estacionamento e ginásio de esporte. Veja que não tem nada de instalações rurais. A gente precisa ter isso, a gente precisa adotar. Então a gente tem que fazer, não, a gente precisa ter isso aí, gente. Claro que isso aqui é quando você admite um forro, né? Vai ter uma laje com um forro, então você vai precisar saber, olha, eu tenho tanto carro por metro quadrado. Nas obras rurais, a maioria é no solo e transmite direto ao solo, mas você pode ter um laticínio onde você possa, em determinado local, como foi feito lá no curso de madeiras, o cara fez um mezanino lá na ponta do galpão, lembra daquele exemplo? Aquele mezanino pode ser o escritório da agroindústria, né? Do laticínio. Pode ter escritório, sala de reunião, então você vai ter que dimensionar aquela laje, então você vai fazer adotar alguns casos desse aqui. Alguns casos desse aqui. Então, se for mezanino, você vai ter uma escada. Então, a escada você pega aqui, sem acesso ao público. Está aqui indicado, certo? Escritório de uso geral e banheiro. Está aqui, ó.
a carga kilonewton por metro quadrado. Então, aos poucos você vai montando o seu projeto. Essa é a indicação desse assunto. Aí tem hospital, laboratório, lavanderia, loja, restaurante, teatro, terraço e vestíbulo. Os vestiários, né? Veja que ele dá uma gama de informação, aí, incluindo, a gente tem que ir adotando algumas coisas para o nosso caso específico, né? Nosso caso específico. Você vai fazer uma determinada instalação, você tem que saber bem o que é que vai ser. Tem que consultar de quem lhe contrata ou da empresa que você trabalha, o que vai ser feito. Ali você vai ter que o rigor, e você vem aqui e estabelece esses critérios. Porque isso aqui vai usar no estado limite último lá na frente, viu? Aí tem aqui o coeficiente de minoração e de majoração. Vai ter em determinada situação que você vai multiplicar por um coeficiente de minoração e outro com um coeficiente de majoração. Então, isso é o jogo que se faz nos estados limite último. Veja, minoração da resistência dos materiais. Ele está diminuindo a resistência dos materiais. Então, o aço, ele pega a resistência do aço e divide por 1,15. Ele está diminuindo a resistência do aço. O concreto, o FCK, que é a resistência do concreto, a compressão, ele divide por 1,4. Está diminuindo. Então, são coeficientes de minoração. Não se preocupe porque estão minorando, mas quando for entrar na formulação global, isso se compensa depois. E a majoração das ações, a carga permanente e acidental, multiplica por 1,4. Veja que ele diminuiu aqui a resistência, mas ele aumentou a carga permanente e acidental em 1,4, 40% acima. Porque senão, se fosse majorando, ia ser uma estrutura, ia ser muito cara, não era para ter condição de fazer. Então, esses coeficientes já são os coeficientes de minoração e majoração relacionados com o estado limite último.